Vamos ler somente o versículo 16. Efésios, capítulo 6 e o versículo 16, tá bom? Vamos nos colocar de pé para fazermos essa leitura juntos. Efésios, capítulo 6 e o versículo 16 somente. Diz assim a palavra do Senhor: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por poder estar na tua casa nessa noite e até o privilégio, Senhor Deus, de poder ouvir a tua palavra nessa noite. E que o Senhor nos ajude e que teu Espírito Santo venha e nos guie em toda a verdade, iluminando mentes e corações aqui e ajudando na compreensão, Senhor Deus, dessa palavra que é viva, que é santa e que é eficaz, Senhor Deus. Por favor, venha edificar a tua igreja aqui nessa noite e os amados até que vão estar vendo no futuro esse estudo, e o Senhor também edifique, console e exorte cada um, Senhor Deus. Por favor, mais uma vez, coloco nas tuas santas mãos a vida do pastor Éder, sua viagem, Senhor Deus, seu propósito, tudo que o teu servo, Senhor Deus, pretende fazer ali em Manaus, vai à frente, dirige, guarda, ilumina e usa, Senhor Deus, para a tua glória. E na ausência dele, Senhor Deus, o Senhor guarde a sua família e cuide, assim também, Senhor Deus, a igreja do Senhor aqui. E o Senhor guarde e cuide da tua igreja, Deus. Por favor. É isso que eu oro, Pai, e agradeço ao Senhor desde já, em o nome de Jesus. Amém. Deus assentar, por favor. Bom, irmãos, nós já vimos até agora, né, que devemos viver pela fé e que a nossa fé ela vai ser sempre provada, né? E lembra que é sempre para o nosso bem. E por causa dessa fé, irmãos, a gente ia sofrer perseguição, né? Todo aquele que quiser viver de forma piedosa nesse mundo vai sofrer perseguição. Paulo falando e orientando o jovem Timóteo em relação a isso, né? Perseguições, irmãos, de várias naturezas. E semana passada eu estava falando com os irmãos justamente sobre essa consciência, né? Que nós devemos ter de enquanto nós estivermos nesse mundo, irmãos, nós vamos estar sempre passando por uma luta, né? Por uma batalha espiritual. E devemos estar preparados, né? Nós vamos ver mais na frente, até no andar do estudo, o propósito, né? Dessas lutas, dessas perseguições. Ela tem um objetivo, um propósito nisso tudo, tá bom? E sempre para o nosso bem. E aí nós paramos justamente nessa parte aqui, né? Que é o combate da fé. Né? E nós vimos até o mesmo Paulo também falando a Timóteo, né? 1,18, né? Combate o bom combate. E eu estava falando justamente sobre isso, né? Que enquanto muitos estão guerreando, combatendo, né? Nós estamos atualmente, né? O mundo tem várias guerras acontecendo, mas tem uma em evidência que é a guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? E nenhuma nação se levanta contra a outra já com a batalha ganha, né? Mas o Paulo, ele fala para Timóteo, né? Olha, combate comigo o bom combate. E nenhum combate, irmãos, nenhuma guerra, ela é boa, né? Ela traz prejuízo, ela traz morte, perca, destruição, enfim. Só que esse combate que o Paulo está falando, irmãos, ele chama de bom porque a nossa vitória já está o quê? Garantida. O Senhor Jesus, ele disse, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Só que, mesmo com a vitória já garantida, nós temos que passar pelas batalhas, né? Lembrando, muitas pessoas querem as bênçãos, mas esquecem de que para alcançar as bênçãos tem que passar pelas batalhas, né? E uma batalha, irmãos, é a batalha da
fé. A batalha da fé. Lembrando que nós temos 3 inimigos distintos, né? O mundo, o diabo e a nossa carne, ou seja, eu mesmo, você mesmo é seu próprio inimigo, né? Que está aqui lutando, brigando, né? Contra a tua nova natureza, né? Domingo nós estávamos falando até sobre isso, né? Na mensagem do culto à noite, sobre esse novo nascimento, né? Se é 2 pessoas, é a velha natureza e agora a nova natureza. E não tem harmonia entre eles, não tem amizade. Muito pelo contrário, eles são o quê? Inimigo. É um querendo vencer o outro. Só que, irmãos, a velha natureza, ela tem uma vantagem sobre a nova, porque a velha natureza, ela é mais experiente. Ela é mais experiente. E, por exemplo, antes o Senhor me salvou, eu tinha 22 anos de idade. Então, velha natureza, 22 anos de experiência. Hoje, eu tenho 23 anos de novo nascimento, né? Se você somar, vai dar 45, né? Que é a idade que eu tenho. Então, não é porque eu tenho 1 ano a mais de novo nascimento que... Não, mas a velha natureza é mais experiente e querendo dominar. E por isso que a gente deve, irmãos, procurar a cada dia, né? Nos fortalecer, não só se fortalecer, mas procurar estar vigiando, ser sóbrio, né? Como orienta lá o Pedro, para a gente continuar a combater, né? A velha natureza, que é nossa inimiga e está aqui dentro, querendo vencer, com os maus costumes ainda, com os desejos da carne, querendo satisfazer o desejo da carne, e a briga da nova natureza para querer fazer o quê? A vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus, né? E tem esse combate. Então, essa é a única batalha, irmãos, que já tem a vitória garantida, mas a gente tem que passar mesmo assim por essa batalha, né? E aí o Paulo passou e foi até o final, né? 2 Timóteo 4:7, né? Ele diz: combati o bom, ele fala de novo, né? Bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não só a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda, né? Então, o Paulo completou a carreira, terminou, finalizou a batalha dele. Mas finalizou quando? No dia em que ele perdeu a vida nesse mundo, morreu, né? E o Paulo, irmãos, morreu de uma forma violenta, né? Para quem não sabe, o Paulo teve a cabeça cortada, né? De forma violenta. Mas fechou os olhos nessa terra, abriu os olhos aonde? Na presença de Deus. Mas por quê? Porque ele teve um novo nascimento, o início de novo nascimento, né? Atos capítulo 9 fala sobre esse novo nascimento de Paulo, né? Encontro com Jesus na cidade de Damasco e tudo, e onde o Senhor o salvou naquele dia. E dali, irmãos, começou a perseguição de Paulo, né? A batalha do Paulo nesse mundo. Até o dia em que ele partiu desse mundo. Então, nossa batalha vai ter fim? Vai. Vai ter fim. Ou quando a nossa vida terminar, ou quando o Senhor vir nos buscar. Mas enquanto estivermos nesse mundo, né? Eu sempre faço questão de repetir isso, irmãos. Nós vamos estar sujeitos à perseguição, tribulação, às lutas, às batalhas, que é normal. Não é algo, como é que se diz? É do outro mundo. Isso faz parte, irmãos. Ou nós fazemos parte agora do exército, né? Do reino da luz, lutando contra o reino das trevas. Então não tem acordo, né? Entre eles. E nós vamos continuar. Aí, antes de ver, irmãos, Hebreus, eu falei semana passada de 3 ilustrações, né? Até de combate que o apóstolo Paulo fala para a gente. Vamos lá para 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2. A partir do versículo 3.
2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 3. Diz assim: participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Aí, versículo 4, né? Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, o convocou, o chamou. Verso 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, você presta atenção que o Paulo, no versículo 3, ele fala, né, ele convida o jovem Timóteo a participar dos sofrimentos, das batalhas, das lutas do apóstolo Paulo, como bom soldado de Cristo. E aí o versículo 4, versículo 5 e versículo 6, em cada um deles, o Paulo, ele destaca um exemplo, né? Ele ilustra, né, com o exemplo do soldado, no versículo 4, no versículo 5, o exemplo de um atleta, e no versículo 6, o versículo do lavrador. Cada um dentro da sua função, né, daquilo para que foi chamado, mas cada um também dentro da sua luta, tá bom? E aí eu estava falando semana passada de um soldado, né, que ele combate lutando pela sua pátria, pela sua pátria. Nós temos uma pátria terrestre, fisicamente, mas espiritualmente nós temos uma pátria celeste, tá bom? Uma pátria celeste. E essa pátria, irmãos, Jesus está lá, né? Está aguardando a gente, está até preparando, né? Morada para nós nessa pátria, né? Que é onde nós vamos morar com o Senhor, nessa pátria celeste que é no céu. E por enquanto, é por isso que o Abraão, ele mesmo, né? Ele dizia, né? Que ele era um peregrino, ele era um forasteiro nessa terra. Por quê? Porque ele sabia que a pátria dele não era aqui, a pátria dele era celestial. Eu lembrei agora de uma ilustração, eu não lembro o ano, né? Mas eu lembro que era do presidente Roosevelt, na época, né? Foi um dos presidentes dos Estados Unidos. Então, o presidente Roosevelt, ele foi para um safari na África e ao retornar, né, num navio da África para a América, já o navio, né, já aportando, chegando no porto, né, lá num lugar lá da América lá, e o navio daqueles de 3 andares, 4 andares, sei lá, e lá embaixo, né, o presidente lá em cima, né, na primeira classe, né, vamos dizer assim, e tinha pessoas lá na última classe. E dentre essas pessoas tinha um missionário, que foi missionário muitos anos na África, e estava retornando para os Estados Unidos. E quando ele viu de longe, né, tava lá placas, faixas e uma multidão, né, para receber o presidente, né, dos Estados Unidos. E o pessoal tava lá, né? Bem-vindo, né? Presidente e tudo, não sei o quê. E o missionário olhando para ver se tinha alguém esperando ele. E não tinha ninguém esperando ele para receber ele. E diz que ele pensou com ele mesmo: poxa, Senhor, eu estou voltando para casa depois de muitos anos de trabalhar para o Senhor e não tem ninguém me esperando. Mas tá aí essa multidão esperando esse homem aí, ó. E ele disse que ele ouviu a voz do Senhor e o Senhor disse que perguntou para ele assim: quem disse que tu chegou em casa? Quem disse que tu chegou em casa? E tem uma multidão, irmãos, esperando a gente, né? Apocalipse fala sobre isso, né? Uma multidão esperando a gente, irmãos, lá na glória. Na nossa pátria celeste. E nós, como bons soldados de Cristo, né? E
E esse convite aqui até pro jovem Timóteo, né? Do versículo 3, do capítulo 2 de 2 Timóteo, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Irmãos, esse serve para mim e para você, para a gente procurar se empenhar em ser um bom soldado de Cristo nessa terra. Os irmãos já sabem, né, eu já falei várias vezes, né, para os irmãos aqui, que eu não tive o privilégio de servir, né, as Forças Armadas e tal, enfim. E, irmãos, mas eu conheço pessoas que já serviram e tal, e conheço até pessoas que foram bons soldados. E quando a pessoa é um bom soldado, irmãos, ela é recompensada. Recompensada com o quê? Porque ela vai galgando patentes, né? Ela vai subindo, né, de patente e tudo. Mas um bom soldado, irmãos, ele soldado toda a vida. E é punido. Enquanto o bom soldado ele é recompensado, aquele que é um mau soldado, ele é o quê? Punido. Vive preso. Vive preso. Ah, irmão, mas preso não é só quem é bandido, não. Camarada que chega atrasado no serviço, né, no quartel, ele é preso, detido. O camarada que falta é detido. Porque é um mau soldado. E quando ele sai, termina o serviço militar, ele sai, fica registrado na ficha dele tudinho lá. Eu acredito que foi o pastor Nivan, se eu não me engano, na época, né? Ele teve o privilégio de servir, né, as Forças Armadas. E ele serviu lá algum tempo lá, e ele disse que quando ele foi lá pegar, né, o certificado dele e tal, tinha lá o histórico dele tudinho, né, de bom soldado, a hora que chegava, a hora que saía, as horas de serviço. Ele disse que tinha até as licenças que ele tirou, né, na época a Flávia teve filho, né, e estava lá tudinho registrado. Bom soldado, tudo registrado, mas também com mau soldado, também tudo registrado, irmãos. Então, um bom soldado, né, em defesa, que luta, que está se preparando, né, que está treinando para defender o quê? A sua pátria. E nós, irmãos, nesse mundo, apesar de não estar lá ainda, né, mas a nossa luta não é lá, até porque lá não vai ter guerra, não vai ter luta, não vai ter nada. A nossa guerra, por enquanto, é aqui. Deixa aberto aqui em 2 Timóteo, nós vamos voltar para cá. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Olha só, versículo 3. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. 2:6. Efésios 2:6. Olha só, Efésios 2:6. E juntamente com ele, né? Com ele quem? Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí você me pergunta, né? Aqui o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos Efésios, né? Que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Mas, irmão, como é que eu estou aqui, vivendo nesse mundo, e estou assentado lá com ele? Isso é até uma coisa meio, assim, maluca, né? Mas, irmãos, nós estamos em Cristo posicionalmente.
posicionalmente assentado nas regiões celestes. Só para mostrar para vocês que nós vivemos nesse mundo. A nossa pátria terrestre é o Brasil, por enquanto. Mas a nossa pátria verdadeira é uma pátria celestial, que é esse lugar aqui, irmãos, onde Jesus está assentado e temos promessa, né, de estar com ele. E enquanto estivermos aqui, irmãos, nós vamos participar dessa luta para defender a nossa pátria lá. E defendendo a nossa pátria lá, nós temos que defender aqui, começar aqui, né, a nossa fé. Eu não sei quantos de vocês, né, ouviram em manchetes por aí. Eu vi, irmãos, uma manchete até ontem, eu estava até compartilhando com o pastor, que o governo da Bahia, que é um governo comunista, né? Tá lá, não sei se é mulher ou se é homem. É um homem, né? Que é um governo comunista, eles estão querendo aprovar uma lei lá que vai ser proibido a pessoa, qualquer um, crente, evangelizar e dizer assim, olha, não vai poder dizer assim, olha, você precisa de Jesus, você precisa de salvação. E eles querem criminalizar isso, dizendo que é intolerância religiosa. Agora, o que tem a ver de intolerância religiosa eu falar para uma pessoa? Né? Uma pessoa chega comigo, né, e diz assim, poxa, eu estou passando por problema e tal, por dificuldade. Rapaz, a solução para a tua vida é Cristo. Você precisa receber Jesus como teu Salvador, para ele mudar a tua vida, transformar a tua vida. O que tem de intolerância religiosa nisso? Tem alguma coisa de intolerância religiosa? Eu estou criticando a religião dele? Não. Mas eles querem colocar como crime de intolerância religiosa. E para você que não sabe, o nosso governador aqui também é comunista. E se a moda pega, e se é aprovado lá? Aqui não vai querer copiar também? Porque copiar o que é bom as pessoas não querem não, né? Elas só querem copiar o que não presta. E aí, irmãos? Você vai ser proibido de chegar aqui no culto evangelístico, ter pecadores aqui, a gente, olha, vai ser proibido de falar, olha, você é um pecador. Sabe, o teu problema é o pecado. Vai ser proibido disso, porque vai ser taxado como intolerância religiosa. Olha só. Mas como bom soldado, nós temos que combater, lutar pela nossa pátria celeste. E toda pátria, irmãos, toda pátria, ela é constituída, ela tem uma constituição, as leis, né, de um país. E está aqui, irmãos, a nossa Constituição Celeste. Tá aqui. Tem a do Brasil, mas tem a terrestre, né? Mas tem a celeste, essa daqui. E enquanto a terrestre, a Constituição terrestre, não entra em conflito com essa daqui, tudo bem. Mas na hora que entrar em conflito a Constituição terrestre, ou seja, a lei terrestre, com essa lei que está aqui, irmãos, aí sim, aí começa a nossa batalha. E a gente vai ter que escolher qual que nós vamos obedecer, se é a Constituição terrestre ou se é a celeste. Aí é nessa hora que a gente vai ver quem é crente e quem não é crente. Ah, mas a lei diz, não pode mais fazer isso. Mas aí o próprio Senhor Jesus disse, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda. Não foi o Senhor Jesus que falou isso? Marcos 16:15. E aí chega um homem desse aí, carimba lá, né? Assina e tal. Não pode mais. E aí? Em Atos, né? Tá registrado lá. E estavam os discípulos, né? Pedro e João pregando, né? Falando de Jesus, né? E até falando, olha, vocês mataram o autor da vida, né? Acusando os próprios judeus, né? De terem matado Jesus e tal. E aí os principais sacerdotes mandaram, né? Prender Pedro, João, açoitaram eles, né? Bateram neles.
e ameaçaram eles para não falar mais o nome de Jesus. E sabe o que eles falaram? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, eles queriam obedecer, irmãos, à Constituição Celeste. E obedeceram. E obedeceram, foram perseguidos e sofreram por conta disso, porque tiveram que fazer uma escolha. Isso é o que a Bíblia registra, irmãos. Mas quantos se calaram? Quantos se curvaram, né, à lei dos homens? É a nossa batalha, irmãos. E como bom soldado que defende a sua pátria, e não só a sua pátria, a sua Constituição também, as suas leis, né? As leis do seu país. E nós somos esses soldados, irmãos, soldados de Cristo, né? Que foi o chamado. Irmão, mas quando Deus me chamou? No dia que Ele te salvou. Quando Ele me convocou? No dia que Ele te salvou. Esse foi o dia que Ele te convocou. Não vai ser soldado, né? De Cristo. Não vai mais servir ao reino das trevas, né? É Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para a luz do Filho do seu amor. Agora você serve agora o reino da luz, como soldado da luz. E é interessante que quando nós éramos soldados do reino das trevas, a gente fazia tudo que agradava o nosso general das trevas. Não é verdade? Fazia tudo que agradava a ele. Agora, irmãos, como soldados do reino da luz, temos que fazer tudo que agrada o nosso general, o Senhor Jesus. Tá bom? Então, essa é a primeira ilustração, né, que o Paulo fala, né? Cita aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, né? Satisfazer, tá aqui. Vamos para o segundo exemplo que ele nos dá, verso 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, as regras. O segundo exemplo que ele dá, irmãos, é do atleta, né? E o atleta na corrida pelo prêmio. Lembra que o atleta, ele está treinando, ele está também numa luta, né? Até contra o seu próprio corpo, né? Se você procurar saber como é que é a vida, irmãos, de um atleta, é cheio de regras, cheio de normas, né? Tem a dieta que ele tem que seguir, porque ele tem um objetivo, é ganhar a competição. Por isso que eu coloquei ali, né? O atleta, eu coloquei corrida, porque é o que ele fala aqui, né? A corrida, mas imagina qualquer outro atleta de qualquer outro esporte. É o mesmo princípio. Ele tem que se abster de certas coisas, porque ele tem um objetivo. Ele quer ser campeão. Ele quer ganhar o quê? O prêmio. Ele quer ser o primeiro. Eu acredito, irmãos, que eu não estou dizendo que não exista, né? Existe. Mas, assim, eu vou tirar por mim. Irmãos, eu quando praticava esporte, né? E um dos que eu gostava mais é jogar bola, irmãos. Né? Quando a idade permitia, eu jogava bola, mas eu jogava e me esforçava, não era para perder, não, era para ganhar. Assim todo atleta. Eu acredito que nenhum atleta ele entra numa competição para perder. Ele entra o quê? Para ganhar. Não é esse o objetivo do atleta? É para ganhar. Ninguém já entra, eu vou participar por participar mesmo. Isso aí é um atleta palha. Tem que entrar para ganhar. Esses dias, eu lembrando até da minha esposa, né? E vendo isso daqui, até ontem mesmo, né? Essa questão, né, de atleta e tudo.
E na época, a gente estava com uma sobrinha nossa lá, a Carol. Hoje ela já deve ter, acho que uns 16 para 17 anos, até uma moça, né? Mas na época ela devia ter uns 4 anos de idade. Ela passou um tempo morando com a gente, né? Eu acho que uns 3 meses, eu acho, morando com a gente. E aí, assim, como era só nós dois e tal, né? Aí uma criança em casa, né? É aquilo, tem que dar atenção, tal, tem que brincar, não sei o quê. E irmãos, e um homem como eu não ia brincar de boneca, né? Eu tinha uma bola lá por casa e tal, nós vamos brincar de bola e tal, né? Aí um gol para lá para ti e outro para mim. Tá bom. E aí vai, né? E eu, gol, 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 né? E ela ficando triste, né? Aí minha esposa percebeu, né? Falou assim: olha, deixa ela ganhar. Não, não é deixar ganhar. Ela tem que se esforçar para ganhar. Irmãos, e pensando nisso, e trazendo até para os nossos dias, irmãos, a gente, isso é treinamento, irmãos. Isso é treinamento. Lembra, a gente está numa batalha, numa guerra, mas nem sempre a gente vence, não é verdade? Tem lutas que a gente vence, mas tem lutas nessa vida que a gente perde. Mas por que perde? A vitória não está garantida? Tá. Mas lembra, as lutas que a gente perde nessa vida é com a permissão de Deus. E não só a permissão dele, é com o propósito de nos ensinar algo. Romanos, né, capítulo 8, o Paulo vai falar assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As nossas vitórias nas nossas lutas cooperam para o nosso bem? Coopera. Mas as derrotas cooperam também? Também. Ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nem sempre, nem pelo fato, irmãos, de a gente entrar numa batalha, numa guerra, né? E perder, não quer dizer que Deus saiu do controle, não. Como eu falei, ele permite. Lembra, com o objetivo, nos ensinar sempre algo, irmãos. A ser o quê? Melhores. Melhores. E aí, diante dessa ilustração que eu contei para vocês, né? Minha esposa, deixa ela ganhar. Não, ela tem que aprender, né? Que vai ter momentos na vida que ela vai ganhar. Mas vai ter momentos na vida que ela vai ter o quê? Que perder. E quando chegar esses momentos de perder, tem que saber o quê? Perder. Sabe qual é o pior competidor? É aquele que não sabe perder. O pior competidor, irmãos, é aquele que não sabe o quê? Perder. Ele sempre procura uma desculpa. Ele coloca a culpa no juiz, ele coloca a culpa no técnico, mas a culpa nunca é dele, né? A incompetência de todo mundo, menos dele. Então, tem que saber perder também. Perdeu, perdeu. Tem que saber perder. E trazendo até para os nossos dias, né? Voltando aqui, irmãos, para a nossa geração, aqui, né? Tem a Estezinha aqui, né? Tem 3 anos, Estezinha? 3 anos, né? E tem que preparar ela para a vida, que na vida ela vai ter momentos que ela vai ganhar, mas vai ter momentos que vai o quê? Perder. Só que muitos pais, irmãos, muitos pais criaram os seus filhos, prepararam os seus filhos e enganaram os seus filhos, ensinando que eles iam só ganhar. E aí, quando a pessoa se depara diante de uma frustração, de uma derrota, seja lá no que for, a pessoa entra em parafuso. E aí é aquela questão, né? Acabou o mundo. Acabou o mundo. Não! Tropeçou, caiu, levanta e segue. Mas aí, não, acabou o mundo. E aí, irmãos, tem pessoas que não conseguem lidar
com as percas, com as derrotas, e assim, elas são levadas até tirar a própria vida. Por quê? Porque não sabe lidar com a derrota, não sabe lidar, né, com as frustrações. Porque foi ensinado desde pequeno, não, você vai vencer, e preparando tudo, né? E preparando, não, vai ter momentos que você vai ganhar, mas vai ter momentos que você vai o quê? Isso é a vida, irmãos. Eu vi um ditado certa vez que diz, rapaz, se essa vida fosse boa, ninguém nascia chorando, né? A gente nascia rindo, né? Eu não sei nem se na fase isso, né? Se eu não me engano, mudaram, né? Porque assim, irmãos, a gente já nasce apanhando, né? Quando, né, o médico tira, pá, na bundinha, né? Assim que é pra chorar, né? Que é pra abrir os pulmões e tal. Irmãos, a gente já nasce apanhando, irmãos. Eu não sei se mudaram, né? Assim, a técnica, né? Não sei se chacoalha o menino, não sei. Sei que na época era, né? Já nasci apanhando já. Então não é fácil, irmãos, a nossa vida. Então, como atleta, né? E esse atleta, irmãos, ele tem um objetivo e nós vamos ver mais na frente esse objetivo. Na corrida pelo prêmio, né? Sempre se preparar, treinar bem, porque ele tem que, como alvo, né? Vamos colocar assim, o alvo, né? Qual é o alvo, né? De todo atleta? É o prêmio. Fixa isso na tua mente. É o prêmio. E o apóstolo Paulo, ele vai até dizer, né? Que ele almejava o prêmio, né? E qual é o prêmio, irmãos, que nós temos quando acabar a nossa luta nesse mundo? A vida eterna com Cristo. Esse é o nosso prêmio, tá? E o Pedro, ele vai até falar que o fim da nossa fé é a vida eterna, que é o prêmio. Que é o prêmio. Mas enquanto não chega, né? Esse prêmio que já está garantido. Já está garantido. Citando novamente, né? 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada. A coroa da justiça que o Paulo citava era o quê? Era o prêmio. Era o prêmio que ele sabia que ia estar esperando ele. Vamos para a próxima ilustração. O lavrador. Verso 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então nós já vimos o soldado que combate pela pátria, o atleta, né, na corrida pelo prêmio, e o agricultor, irmãos, na colheita da sua produção. Nenhum produtor, né, nenhum lavrador, pessoa que vive da terra, né, plantando e tudo, ele planta assim, rapaz, eu vou plantar isso aqui, se der, deu, se não der, eu não... Esse é o objetivo dele? Ele sempre planta com esperança de o quê? Colher o que ele plantou. Não é isso? A esperança dele não é essa? De plantar e colher o que ele plantou. Esse é o objetivo do lavrador. E assim como o soldado que nós somos de Cristo, como atletas de Cristo, nós também, irmãos, somos como lavradores nesse mundo, né? Mas um lavrador, né, plantando e aguardando a colheita. João capítulo 4. Evangelho de João capítulo 4. Evangelho de João capítulo 4. Olha só, versículo 31. João capítulo 4, versículo 31. Evangelho de João capítulo 4, versículo 31. Diz assim:
Neste interim, os discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, come. Lembra que aqui do contexto que ele já tinha se encontrado aqui com a mulher samaritana, né? Já tinha conversado com ela e tudo, né? Mestre, come. Mas ele lhe disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Per-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede, os campos, pois, já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E, de Sarte, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Eu não sei se você já parou para pensar quantas pessoas, né, desde que Jesus veio para esse mundo, né, morreu, ressuscitou, fez a sua obra de redenção, voltou para o céu, deu a ordem para os seus discípulos, de lá para cá, essa semente não vem sendo, né, espalhada pelo mundo todo do evangelho, e chegou um dia, irmãos, né, dia 29 de agosto de 1999, em mim. E assim, no dia, né, que Deus salvou você, chegou e vem produzindo fruto. Mas quantas pessoas não trabalharam para isso? Arduamente, de sol a sol, como diz, semeando essa semente. Os ceifeiros, aliás, o agricultor, pessoas que plantaram no passado. Muitos partiram desse mundo e não chegaram a colher os frutos. Por isso que Jesus falou: outros vão colher. Assim como nesses meus 23 anos, irmãos, já caminhando para os 23 anos e meio de servindo ao Senhor, quantos lugares, irmãos, eu não andei semeando a semente do Senhor Jesus Cristo, né? Alguns frutos Deus deu a graça de ver, colher, mas outros, mas lá na glória eu vou ver. Então, enquanto nós estivermos nesse mundo, irmãos, nós somos o agricultor, semeando. E, irmãos, a vida de um agricultor, irmãos, ela não é fácil. Ela também tem suas lutas, suas batalhas. É o tempo, é o clima, é o calor, são as pragas na colheita, né? Que ele semeia e tal, e tá bonito, né? E parece uma coisa, né? Quando a plantação tá bonita e tudo, aí começa a aparecer as pragas e não sei o que, você tem que cuidar para não perder. Irmãos, é luta. É luta. Então, olha só o exemplo, né? Esses 3 exemplos aqui que o apóstolo Paulo dá. Cada um dentro do soldado, né? Luta pela sua pátria. O atleta luta para ganhar o quê? O seu prêmio. E o agricultor luta pela sua colheita, para ele ter a sua produção. Vamos avançar aqui, vai ficar mais claro para vocês. Cada um, irmãos, tem a sua meta, o seu alvo, tá bom? E é isso que a gente vai ver agora, né? De um por um. A meta da luta, vamos lá, né? A meta, quando eu digo meta, é o alvo, né? É o alvo. Vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 9, os versículos 24 a 26. 1 Coríntios, capítulo 9,
do versículo 24 ao 26. O 23 diz assim, ó: tudo faço por causa do evangelho, com o fim, o objetivo, a meta, o alvo de me tornar cooperador com ele. Aí 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. É o prêmio, né? A coroa, né? Lembra que o apóstolo Paulo, nessa época aqui, ele tinha em mente um atleta, né? Que eles ganhavam aquelas folhas de louro, né? E colocava só, o camarada se matava, se esforçava, e no final ele ganhava uma flor daquela que ele colocava aqui na orelha, né? Tempo depois, já estava secando. Por isso que ele diz corruptível. Corruptível é aquilo que se acaba. Nós, porém, nosso prêmio é uma coroa incorruptível, que não se acaba. O pastor Fred, já nos seus últimos dias de vida, né? Ele dizia assim, olha, eu almejo, né, estar na presença de Cristo e fazer que nem os 24 anciões fizeram, né, lá em Apocalipse. Cada um se ajoelhou, né, tirou sua coroa e colocou, né, aos pés de Jesus. E ele dizia que ele almejava também fazer isso, né, porque se esse prêmio, irmãos, incorruptível, está garantido, não foi por causa dos nossos méritos. Foi por causa de quem? Dos méritos de Cristo na cruz. Seu sofrimento, a sua humilhação, a sua morte, a sua ressurreição. Foi por causa dele. Então, a atitude, né? O gesto de tirar a coroa, né? E entregar para Jesus é que a glória é dele, irmãos. A honra é dele. E nós temos que ser somente gratos, né? Só o fato, irmãos, de estar lá já vai ser o quê? Lucro. Eu não quero nem saber de coroa. Só estar lá, né? E o pastor dizia até assim, né? Em relação à salvação. Ele comparava a salvação como um presente. Como um presente. E tem pessoas, irmãos, eu não sei se você é uma dessas pessoas, né? Eu espero que não. Eu espero que não. Irmãos, eu sou esculhambado, irmãos. Se eu vou dar... Quem já ganhou presente meu aqui sabe. Quando eu vou dar presente para alguém, irmãos, eu coloco numa sacola de supermercado, irmão. Puxa, mas esse irmão César é muito miserável, né? Não tem dinheiro para comprar um papel de presente. Não, não é isso não, irmãos. Não é isso não. O que é que vale? É a sacola ou o que está dentro da sacola? O mais importante, o que é? O presente em si. Aí que o pastor Fred entrava, né? A salvação é um presente. O resto é papel de embrulho. Ele dizia, o resto é papel de embrulho. Mas tem pessoas, né, que são, poxa, presente num papel desse ridículo, né? Ou numa sacola dessa. Eu não sei se é por alguém que eu dei numa sacola até, acho que é do Mãe Rainha. É porque eu sou escolhendo, irmãos, eu vejo assim, que quem recebeu um presente meu já sabe, hein? Vai na sacola do que tiver, hein? E
Lembra? Valoriza o que está o quê? Dentro. Porque é dentro que está importante. É importante. Mas tem gente que pega, né, o papel, né? É uma criança. Se você der um papel para um presente embalado no papel de criança, a criança está interessada no papel de presente? Tá? Tá no que tá dentro. Então que ela pega, ela rasga tudo e tal, não quer saber. Agora o adulto não, né? Ele vai com cuidado e tal, para não rasgar o papel de presente, porque ele quer aproveitar o papel de presente. Isso é miserabilidade. Isso é miserabilidade. Para aproveitar o papel de presente. E às vezes dá mais valor para o papel do que o próprio presente. Irmãos, o Senhor já nos salvou, irmãos. O resto que acontecer na nossa vida é só papel de embrulho. Mas o principal já está o quê? Já está garantido. E está lá com ele. Aguardando, irmãos, o dia em que nós vamos ser recompensados. Aí sim, né? Então vamos voltar aqui para 1 Coríntios, capítulo 9, 25, né? Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Não vai se acabar nunca, irmãos. 26. Assim corro. Também eu. Não sem meta, sem objetivo. Assim, olha só como ele diz aqui, né? Luto. Mas, irmão, não é corrida? Por que ele fala aqui luto, brigo? Você já viu numa corrida, irmãos, como é que é? Ano que vem, se Deus quiser, nós vamos ter a Olimpíada, né? Pode prestar atenção em corrida, irmãos. É um correndo aqui do lado do outro, né? Mas o cara esbarrando, né? Que nem boi, né? Um trombando no outro, empurrando o outro para lá e tudo. É luta, é briga, mas não tá correndo, mas ao mesmo tempo o cara tá, né? Escorando e tudo. É que nem futebol também, né? O cara correndo, escorando e tudo. Assim luto. Não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Tá aqui, irmãos, a meta da luta, né? É alcançar o prêmio, o objetivo, a coroa, incorruptível. Vamos para Filipenses, capítulo 3, agora. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a 14. Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a 14. Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 a 14. Diz assim: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, presta atenção, para as que diante de mim estão. Aí, verso 14. Prossigo para o alvo, a meta, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. As lutas, irmãos, que o Paulo sofreu e passou nesse mundo, ele passou. Mas o olhar dele estava onde? No prêmio. Era alcançar o prêmio. Alcançar o prêmio. E não é à toa que ele usa, né, como ilustração, como a gente viu lá em 1 Coríntios 9, a corrida, né? A corrida. O atleta, ele está na linha de partida, mas os olhos dele fixam aonde? Na linha de chegada. Porque se ele passar em primeiro, ele sabe que depois da linha de chegada ele vai encontrar o quê esperando por ele lá?
O prêmio. O prêmio. Por isso, irmãos, o Paulo passou pelas lutas. Algumas ele venceu, outras ele perdeu. Mas sempre com o objetivo de estar olhando para o prêmio. A gente vai ver com mais detalhes, irmãos, mais na frente, mas eu vou mostrar algo para vocês. Rapidinho, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Entrou na minha mente agora, Hebreus capítulo 12. É na corrida, irmãos, na nossa vida, nessa luta, né? Nessa batalha, nesse combate. Nós temos que correr, lutar, guerrear, mas os nossos olhos devem estar fitos. Fito é fixo, né? Num alvo. Olha só o verso 3 do capítulo... Desculpa, o verso 2. O verso 2 do capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem? Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Essa palavra ignomínia é vergonha. E está sentado à destra do trono de Deus. Está aqui, irmãos. É a gente correr, lutar, guerrear, mas com os olhos fixos em quem? Em Cristo, irmãos. Em Jesus. A meta da nossa luta, né? O alvo. Temos que ter um alvo. E o nosso alvo é quem? Cristo. Agora, o modo da luta. O modo da luta é a maneira, né? 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. O modo é a maneira, né, de lutar. A forma de lutar. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. A partir do 3, irmãos. A partir do 3, para completar bem o pensamento aqui. Verso 3. Porque, embora andando na carne, não militamos, tá? Essa palavra aqui é lutar, né? Não lutamos segundo a carne. Estamos na carne, vivendo na carne, mas não lutando na carne. Verso 4. Porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, da nossa guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Agora vamos Efésios capítulo 6. Em 2 Coríntios nós vimos que nossas armas não são carnais, né? Efésios capítulo 6, versículo 12. Versículo 12 do capítulo 6 de Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões
celestes. Olha só, irmãos, a maneira, né, de nós lutarmos não é carnalmente, é espiritualmente. Espiritualmente. E nós devemos, irmãos, ter esse discernimento. Esse discernimento. Muitas pessoas que não têm esse discernimento, que não têm esse conhecimento, que a luta não é contra as pessoas, a luta é por quem está por trás deles, influenciando. É que nem fantoche, né? O fantoche você encaixa ele ali na mão e tal, e tá ali falando, né, com outra voz e se mexendo, mas não tem uma pessoa por trás manejando ele, manipulando ele. Assim, irmãos, é a nossa luta. Lembrando que eu vou falar isso de forma de pergunta. De forma de pergunta. É possível, presta atenção, é possível Satanás usar a vida de um crente? O que você acha? É possível. É possível o diabo usar a vida de um crente. E quando eu digo usar, eu não estou dizendo possuir. Tá bom? Possuir. Eu não acredito, irmãos, particularmente falando. Eu não acredito que uma pessoa salva, ela possa ficar demoniada. Eu não acredito nisso. Até porque o apóstolo Pedro diz que o maligno não toca na gente. Ele não pode possuir um crente, entrar no corpo dele e tal, ele não pode possuir, mas ele pode influenciar externamente, de fora para dentro, a vida de um crente. De que forma? Colocando os pensamentos dele na tua mente. Lembra que a nossa mente é um campo de batalha, né? É um campo de batalha. Influenciando, né? Colocando os pensamentos dele na tua mente. E às vezes, né? A gente pega a corda, como diz, né? É influenciado. Olha como a irmã Luciene, vou citar o nome dela aqui, mas tem nada a ver, tá, Luciene? Porque eu olhei para ela e olha como a irmã Luciene tá olhando para ti, ó, ela tá olhando diferente. Tá olhando com um olhar de desprezo para ti, né? E tu, mas não é verdade? Influência externa. Que tem destruído, irmãos, a comunhão de muitas pessoas dentro da igreja. Dentro da igreja. Lembra, o Senhor Jesus, ele alertou até para essa estratégia, né, de Satanás, né? Um reino dividido, ele não subsiste. Então, quanto mais ele causar divisão, irmãos, mais vai ser o quê? Melhor para ele. Irmãos, tem coisas, irmãos, que a gente fala daqui do púlpito e está dentro da mensagem. E a gente não pode fugir disso. A gente não pode fugir disso, né? Mas tem pessoas que se ofendem. Olha, não, esse aí está mandando indireta para mim. Ele está mandando recado para mim. E não sei o quê, né? E olha aí, esse recado é para ti, hein? E não sei o quê. E não sei o quê. E o pastor Fred, né? Eu já falei isso para os irmãos. Ele foi pregar numa igreja lá na terra dele. E aí, irmãos, aliás, foi convidado, né, para pregar numa igreja. E aí tinha um irmão lá e o pastor falando e tal, não sei o quê, e citou exemplos, né? E aí, quando foi no final do culto, né, o irmão foi o último a sair, né? Ele fez questão de ser o último a sair, porque lá eles têm, e na nossa igreja também tem, né? Aqui que a gente não tem esse costume, né? De quando a pessoa termina de pregar, ele vai lá para a porta se despedir da pessoa, de um por um, né?
E aí ele fez questão de ir por último. Aí chegou, apertou na mão do pastor, né, bem forte assim, olhou bem dentro dos olhos dele e falou assim: quem falou da minha vida para o senhor? Ele falou: não, eu nem conheço o senhor e tal. Não, alguém falou de mim para o senhor, que o senhor falou minha vida todinha aí e tudo. Disse que o pastor olhou para ele e falou assim: se o sapato deu, calça. Né? Se serviu para ti, toma vergonha, né? E se ajeita. E se ajeita. Então, irmãos, é essa influência, né, externa que pode ter na vida de um crente, tá? E nós temos que combater, irmãos, essa influência, né? Por isso que, às vezes, né, eu já vi, irmãos, aliás, não só vi, como ouvi pessoas orando para outros crentes morrerem. Sério? Não só vi, como ouvi. Pessoa ora, Senhor, está ali, Senhor, está nas tuas mãos, prepara e leva. Prepara e leva. Misericórdia, né, irmãos? Ah, mas é porque o irmão me persegue, não sei o quê. O que o Senhor Jesus falou, irmãos? Orai por aqueles que vos perseguem. Em outro evangelho vai dizer, orai por aqueles que vos maldizem. Fala mal de você. Nós devemos o quê? Orar. Orar. Lembra, a nossa luta não é carnal. Ela é o quê? Espiritual, irmãos. Espiritual. E nessa luta, irmãos, espiritual, ela existe. Ela existe, irmãos. Ela é real. Eu não sei se você já teve experiência, né? De você tá dormindo, né? E de repente você sentir que tem alguém em cima de você, querendo sufocar você e tal. Irmão, isso é espiritual, irmãos. Isso é espiritual. A gente brinca lá em casa, né, que tem uma mulher, uma menina lá chamada Samara, né? Irmãos, quem mora lá, irmão, sabe, irmãos, das coisas que a gente vê, que a gente ouve, né? Assim, e é espiritual. É espiritual, irmãos. É a nossa luta. Ela não é carnal. Ela é o quê? Espiritual. Então, a gente não tem que pegar ranço, né, da pessoa. A gente tem que orar para Deus quebrar a influência maligna que está por trás dela. Por isso que o modo, irmãos, da nossa luta, ele não é carnal, é a maneira, né, da nossa luta. Tem pessoas que querem combater, né, e já vão para o confronto direto com a pessoa, né? E aí, mas por que tu tá falando de mim? E não sei o quê, e não sei o quê. Não, vai orar. O Senhor quebra essa influência maligna, né? Na vida desse amado irmão, tem misericórdia dele e tudo. Converte o coração. E quando, irmãos, quando a gente fala em converter o coração, não é, e eu preciso, irmãos, cada um aqui de nós precisa se converter diariamente. O que se converter é o quê? Mudar. Quando eu falo converte o coração, não é converter, porque tem a conversão para salvação. Mas aquele que já é salvo, é conversão para o quê? Mudança. Para mudar o quê? As atitudes, o comportamento, a forma de falar, de agir. Né? Irmãos, eu peço até a oração de vocês. Orem para que Deus abra as portas, irmãos, para mim fazer uma plástica. Eu vou explicar para vocês. Eu já falei para vocês, né, que eu só tenho 2 defeitos, né, que é o rosto e o resto, né? Eu soube outro dia que uma amada não vem mais para cá, para a igreja, porque eu olhei feio pro filho dela. Irmão, eu só tenho essa cara, irmãos, é feio assim mesmo. É por isso que eu estou dizendo, olha, irmãos, para Deus dar condição de fazer uma plástica, né, para ver se melhora um pouquinho, né? Se fosse mulher, dava para dar uma rebocada, né, aqui, ali, tá, mas homem não pega muito bem, né?
Já pensou, irmãos? Porque eu olhei, agora como? Olhar feio como? Eu tô olhando para a Estezinha aqui, Estezinha vai se assustar não, hein? Ontem eu lembrei, irmão, ontem eu tava lá em casa rindo sozinho, irmão, sozinho, porque eu lembrei de um aluno meu lá da escola. Ele é muito para frente, sabe aqueles alunos muito para frente? É José Arnaldo, o nome dele. Ele chegou para mim e falou assim, professor, eu corrigindo, né? Prova e tal, ele chegou na mesa assim, né? Olhou bem dentro dos meus olhos e falou, professor, quanto é que o senhor cobra para assustar uma casa com 10 crianças? Que conversa é essa, menino? Mas ele brincando comigo, sabe? Quanto é que o senhor cobra para assustar uma casa com 10 crianças? Aí eu, poxa, cara, eu sou tão feio assim. Mas isso, irmãos, é influência maligna na vida da pessoa. Olha ali, tá olhando feio para ti, pro teu filho e não sei o quê. Mas o objetivo do inimigo é afastar do quê? Da presença de Deus, da comunhão dos irmãos e da palavra de Deus. Para ele pintar o quê? E bordar. E a pessoa tá sofrendo. Tá sofrendo. Mas a culpa é minha? Só que é aquilo, né, irmãos? A culpa nunca é da pessoa, sempre é de quem? É do outro. Adão, o que aconteceu? Não, foi a mulher. Mulher, não, foi a serpente. É um jogando a culpa para o outro. Então, irmãos, já deu o tempo ali. Semana que vem nós vamos continuar, se assim Deus permitir. E nós vamos ver, irmãos, o modelo do lutador, irmãos. A meta, né? O alvo da luta, da nossa luta. O modo é a maneira de lutar. Não é carnal, é espiritual. E nós vamos ver, irmãos, o modelo do lutador que nós devemos seguir. O seu exemplo, o seu modelo. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por cada vida preciosa que o Senhor trouxe para a tua casa e ouviu a tua palavra, Senhor Deus. E que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a colocar em prática aquilo que temos ouvido aqui. E nos preparar, Senhor Deus, cada vez mais como bons soldados, como bom atleta e como bom agricultor, Senhor Deus. Por favor, e usa as nossas vidas para a tua glória, Deus. Mais uma vez, colocamos nas tuas mãos a viagem do pastor Éder a Manaus. Que o Senhor leve o teu servo em paz e segurança e dê a ele uma boa viagem e ajuda o Senhor. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Que Deus continue nos abençoando, irmãos, e falando conosco. Amém?